O medo da ascensão popular faz com que se diminuam as injeções de lucidez, as orientações do bom senso, as proposituras da razão. E nós continuamos afirmando crer em Deus, mas um Deus que quer nos ver debaixo dos seus calcanhares. E vamos usando os discursos ideológicos que nos foram passados. Eu prefiro ser pobre e tranquilo. Dinheiro é coisa do diabo. Imaginem. Dinheiro não traz felicidade. Quantos de nós vivem falando isso? Mas morrendo de inveja de quem o tem. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá o amor. Quem é rico carrega uma cruz de ouro maciço nas costas. Quem dera se a gente pudesse carregar essa cruz de ouro maciço nas costas, sofrer debaixo de uma cruz de ouro maciço. É esse discurso de logro, esse discurso que é uma basófia, esse discurso que é uma inverdade, uma incoerência lógica, vai encontrando eco nas camadas populares. As pessoas estão roendo pedras, estão dizendo graças a Deus. É uma doença, porque não é isso que Deus quer de nós. E é por causa disso ser mentira que nós encontramos no mundo o número de ladrões que encontramos. Se as pessoas estivessem de fato conformadas com a sua condição, não estariam furtando ou roubando dos outros, como nós vemos, principalmente nessa atualidade dos tempos. Parece que o nosso país se converteu numa gaiola de ladras e de ladrões, de todos os níveis e estamentos sociais. Ninguém se conforma de não ter o que o outro tem. Logo, esse ter é uma necessidade humana. Mas alguns desejam ter de forma equivocada, de forma abjeta, retirando daquele que trabalhou para ter, que esforçou-se para ter, porque nós temos um pavor horrível de conjugar esse verbo, ter. Alguém entendeu equivocadamente o problema entre o ser e o ter. E começamos a fazer discursos contra o ter, a favor do ser. É melhor ser do que ter. É melhor ser do que ter. Eu não quero ter, eu prefiro ser. Mas é bom ter juízo para não ser miserável. Então começamos a ver que o ter tem muito sentido na vida da gente. Muitas coisas que Deus espera que nós sejamos, Ele nos dá recursos para que tenhamos, senão não seremos. Eu quero ser um intelectual, quero formar-me nessa área, naquela área, mas se eu não tiver condições de estudar, se eu não tiver escola, universidade, se eu não tiver livros, se eu não tiver, não serei. Logo eu não posso jogar o verbo ter fora, porque eu quero ser. Nós precisamos aprender a refletir maduramente, como o Espiritismo propõe. Há outros que não pensam, que na hora em que desejam ser bons pais, boas mães, eles têm que ter condições para dar estudo aos filhos, alimento aos filhos, lazer aos filhos, dignidade aos filhos. Eles têm que ter recursos para isto. Se eu jogar o ter fora, não serei o que pretendo ser. Eu quero ser um ginasta, eu quero competir, eu quero... Mas se eu não tiver patrocínio, se eu não tiver lugar para treinar, se eu não tiver